Bom dia a todos, meu nome é Sara, faço parte do curso de Ciências Biológicas do Instituto Federal de Minas Gerais, campus em Muriaé. Estou fazendo esse trabalho em conjunto com Aline e Lucas. Espero que ele agregue conhecimento a todos. Os rotíferos são animais de tamanho pequeno, mas com uma morfologia muito variada. A principal característica desse grupo e que lhe dá o nome é a coroa de cílios na cabeça, que quando está em movimento dá a impressão de estar em rotação. São frequentes, sobretudo em hábitats dulcícolas, embora existam também várias espécies marinhas e terrestres. Anatomicamente, o seu corpo está dividido em três partes: cabeça, tronco e cauda. Na cabeça localiza-se a coroa de cílios, cuja principal função é gerar uma corrente que empurra partículas na direção da boca, podendo ser utilizado também para locomoção. A boca está ligada a uma faringe mandibulada, chamada mástax, que é usada para triturar os alimentos que entram no tubo digestivo. A maioria dos restantes órgãos localiza-se no tronco e a cauda que permite ao rotífero agarrar seu substrato. Podemos encontrar muito mais métodos de subsistência nesses animais. Alguns são predadores utilizando um mástax que se projeta para fora da boca para capturar as presas. Noutros, os cílios da coroa estão transformados em espinhos numa armadilha em forma de funil. Outros são parasitas dentro da protista coloniais, como volvox. Provavelmente, o aspecto mais conhecido dos rotíferos é o comportamento reprodutivo. Machos é algo muito fora de moda no mundo desses invertebrados. Na grande maioria das espécies, os machos são em menor número, ou em menor tamanho, ou em menor complexidade, ou inexistentes. Os bedeloides são um grupo de rotíferos para os quais nunca se observou um único macho, reproduzindo-se as fêmeas assexualmente, por partenogênese. Cada fêmea gera uma nova fêmea geneticamente idêntica. São de fato o maior grupo animal conhecido com esse método de reprodução. Os animais que adotam esse método de reprodução geralmente não demoram muito tempo até se extinguirem, mas os bideloides escapam a esse destino há quase 80 milhões de anos. Geralmente, explica-se a desvantagem das linhagens assexuais como não tendo capacidade de se adaptarem rapidamente a mudanças ambientais. Outra forma diferente através da qual os bideloides adquirem diversidade genética é um fenômeno conhecido por transferência horizontal de genes. Esse processo comum em seres unicelulares, mas raros em animais, consiste basicamente em capturar material genético de outro ser vivo. Nos bideloides, que vivem em hábitats sujeitos a períodos de seca, a constante dissecação e processos de recuperação causam rupturas no DNA e membranas celulares. Para isso, esses animais evoluíram mecanismos de reparação, mas durante esse processo, fragmentos de DNA que estejam presentes no meio são também incorporados. No bideloide adneta vaga foram detectados genes de bactéria, fungos e plantas. Classificação e número de espécies. As rotíferas contam com aproximadamente 2.000 espécies, cerca de 50 espécies marinhas. O filo é dividido em três classes: bideloides, monogononta e seisonidia. A última, com animais exclusivamente marinhos, possui somente uma família, Seisonidae, um gênero Seison e duas espécies. Bideloides, de confusa e difícil identificação, compreende 4 famílias, 18 gêneros e cerca de 360 espécies. Monogononta apresenta 24 famílias, 95 gêneros e cerca de 1.600 espécies. Os rotíferos possuem simetria bilateral, são pseudocelomados, não segmentados e bilateralmente simétricos. Corpo alongado em forma de saco, e a superfície externa do corpo é recoberta por uma cutícula que forma uma lórica, carapaça protetora, em forma de taça, cuja extremidade aberta contém a boca e a corona. Na região posterior há um pé, com 2 dedos terminais, utilizados para fixação. Estas estruturas podem estar ausentes ou reduzidas nas formas planctônicas. Na cabeça está presente uma coroa de cílios ao redor da boca, abrindo-se na faringe muscular, o mástax. Em geral, o corpo é transparente, mas de acordo com o material contido no tubo digestivo, pode apresentar cor verde, alaranjada, vermelha ou marrom. O corpo da rotífera é composto por 3 partes básicas, sendo elas a cabeça, o tronco e o pé. O corpo é desprovido de cílios, com exceção da corona. A corona é ciliada e tem uma parte central sem cílios, na qual ela possui as suas papilas sensoriais.
Estes cílios batem em sucessão, assemelhando-se a uma roda girando. A boca é situada no centro da cabeça. Os cílios coronais podem atuar tanto na locomoção quanto na alimentação. Pode apresentar duas formas, sendo saculiforme ou alongado. A parede do corpo é anelada, parecendo uma segmentação. Ele é estreito e apresenta de 1 a 4 artérios, que seriam os dedos da rotífera. Pode ser um órgão de adesão, contendo glândulas pedais, que secretam material adesivo, utilizado tanto por formas sésseis como por formas rastejantes. Elas podem se mover rastejando com o pé ou nadando. O sistema excretor das rotíferas é formado por protonefrídeos tubulares e ramificados ligados às células flama, muito semelhantes aos dos plateumintos. Não há órgãos especiais para o transporte interno ou para trocas gasosas entre os tecidos e o ambiente. O fluido blatosselômico fornece um meio para a circulação dentro do corpo, que é auxiliada pelo movimento geral e pelas atividades musculares. As rotíferas possuem um cérebro pequeno, localizado logo acima da mástex, a partir do qual um certo número de nervos se estende por todo o corpo. Perto do cérebro se encontra um órgão retrocerebral, consistido de duas glândulas de ambos os lados de um saco medial. Normalmente possuem 1 ou 2 pares de antenas curtas e até 5 olhos. Olhos simples na estrutura, às vezes com apenas um único conjunto de células fotorreceptoras, cerdas da coroa sensível ao toque. E para finalizar, vamos falar um pouco mais a respeito da reprodução e desenvolvimento desses micro-organismos. A reprodução desses organismos é principalmente partenogenética. Os machos em rotífera ou são ausentes ou podem ser produzidos nos organismos da classe monogononta, quando as condições são desfavoráveis. Estes são menores que as fêmeas e de vida curta. São sexualmente maduros desde o nascimento, não possuindo um período de crescimento e desenvolvimento. Quando ocorre a reprodução sexuada, são formados cistos ou ovos de resistência que se desenvolverão quando as condições do ambiente se tornarem favoráveis. As cavidades corporais são cobertas parcialmente pela mesoderme, é onde se encontram os órgãos reprodutivos.